E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando aqui sobre compressor de ar e eu vou estar explicando sobre como ajustar a pressão de trabalho dos pressostatos dessa marca Margirius, tá? Eu tenho duas tampas aqui, por quê? Porque essa tampa aqui é de um pressostato antigo e essa já é do novo, embora os dois pressostatos sejam exatamente a mesma coisa. Então vamos lá, qual é a diferença? A diferença é que o antigo, esse aqui é de 2010, esse aqui é de 2021 que eu acabei de comprar para colocar no meu compressor. Ambos, eles trabalham com uma pressão aqui de 80, 120 PSI, tá? Só que nos presostatos novos, o que acontece? Não vem essa informação aqui, ó. O ajuste principal e o ajuste diferencial. Qual é a diferença? A diferença são esses dois botões aqui a mais, tá? Que no novo não vem a explicação. Por exemplo, você compra esse presostato, ele vai ligar o motor com 80 PSI de pressão e vai desligar com 120. Só que o que acontece? Muitos compressores antigos e pequenos, a capacidade máxima do cilindro de ar é 120 PSI. Então eu não acho seguro você trabalhar com um pressostato desligando já no limite do cilindro. Então eu acho interessante abaixar essa pressão aqui de desligar e também abaixar essa pressão aqui de ligar. Então o que acontece? Quais são as instruções aqui, ó? Você está aqui com o pressostato, né? Ele é exatamente assim no diagrama. Aqui está dizendo que esse botãozinho aqui, ó, gire no sentido horário para aumentar as pressões de abertura e fechamento. O que isso significa? Significa que quando você girar esse botão aqui no sentido horário, né, você vai aumentar proporcionalmente essa pressão de trabalho aqui, ó, de 80 e de 120 PSI. Né? Por exemplo, padrão, ele já vem pintado esses parafusos aqui, ele já vem lacrado para trabalhar com essa pressão. Só que se, por exemplo, se você aumentar esse parafuso, se você apertar esse parafuso, sentido horário, você vai aumentar essa pressão proporcional, tanto para ligar, tanto para desligar. Por exemplo, se é 80, 120, ele vai subir com um diferencial de 40 PSI, ou seja, se aqui subir 10, aqui sobe 10, se aqui subir 30, aqui sobe 30. Então, se aqui liga com 80, aqui vai ligar com 120. Se aqui você conseguir fazer ligar com 100, aqui vai ligar com 140. Se você girar sentido anti-horário do ponto inicial, que já está travado, que vem de fábrica, aqui 80 você consegue fazer ele funcionar com 60, mas aqui vai cair para 100, e assim por diante. Então o pessoal está explicando errado e está fazendo confusão sobre esses dois botões aqui. Esse primeiro botão, ele aumenta e diminui a pressão de trabalho de abertura e fechamento. O que é abertura e fechamento? Para o pessoal que não entende, circuito. Pressão de abertura é quando o motor desliga, pressão de fechamento é quando o motor liga. Então o que acontece? O fechamento dele é com 80 e a abertura é com 120. Agora tem esse segundo botão que o pessoal faz confusão. Esse é o ajuste do diferencial. Ó, gire no sentido horário para aumentar a pressão de abertura sem afetar a pressão de fechamento. O que isso significa? O que é a abertura? É quando o motor desliga, sem alterar a pressão de fechamento, quando o motor liga. Então, se você quiser, por exemplo, colocar uma pressão aqui de 50 para ligar o compressor e aumentar essa esterese de 40 PSI para 60, o que você tem que fazer? Você tem que girar esse parafuso no sentido anti-horário e aí você começa determinando o ponto que ele liga. Opa, eu consegui fazer ligar com 55 PSI ao invés de 80, mas eu quero que o compressor ele ligue com 110, uns 10 pelo menos abaixo. Então o que você vai fazer? Você vai rodar esse segundo parafuso aqui no sentido horário, ou seja, você vai apertar ele para aumentar essa diferença. Então você consegue diminuindo aqui, rodando os dois, né? Você solta o parafuso, você roda anti-horário para abaixar esses dois valores. E depois você aperta esse para aumentar só aonde o ponto máximo onde ele vai desligar. Eu vou mostrar no compressor agora. Por exemplo, aqui está o meu compressor, tá?
Então o que acontece? Tá aqui os dois parafusos. Esse primeiro parafuso, você usa ele para proporcionar a partida dele. Aqui você vai conseguir abaixar de 80 para 60, para 50, para 40, para 20. Quanto mais você soltar esse parafuso, mais você vai abaixar a pressão para ligar. Por exemplo, o original é 80. Se você solta esse parafuso aqui, você joga ele para 60, para 50, para 40, para ele poder dar o start aqui, para ele fazer funcionar o motor elétrico, né? Depois que você determinar o ponto que você vai fazer ele funcionar, né, eu aconselho colocar uma pressão aí de abaixar de 80 para 50, entre 50 e 55. Depois que você soltar esse parafuso, sentido anti-horário, o que vai acontecer? Vai influenciar também no ponto de desligamento do motor. Como você abaixou a pressão de funcionamento, você vai abaixar com esse botão também ao mesmo tempo, numa proporção de 40 PSI, você vai abaixar a partida, você vai abaixar o stop do motor. Então o que você faz? Você vem nesse segundo parafuso e você aumenta, você gira horário ele. Lembrando, tomem cuidado que esse parafuso é de aço, mas esse é de plástico. Eu não sei porque eles fizeram assim, mas esse é de plástico. Então quando você abaixa esse, você aumenta esse. Para quê? Para você abaixar a pressão para ele ligar, a pressão de trabalho para ele startar, para ele dar o start, para ele funcionar. E aqui você aumenta para ele aumentar a pressão para ele desligar. Do jeito que eu coloquei aqui, eu alterei a configuração. O meu compressor ele liga com 55 e ele desliga com 105. Então qual é a diferença aí? Eu aumentei para 50 a diferença, né? Fazendo com que ele ligue com 55 e desligue com 105. Por quê? Porque a capacidade máxima do meu cilindro é 120 PSI, a margem de trabalho, né? Como a gente vê isso? A gente vê aqui no cilindro. Velocidade, nananã, ó, pressão máxima. Tem aqui os ATM e ó, 120 libras, né? Lembrando que libra e PSI é a mesma coisa. Então o que acontece? Eu não vou ficar trabalhando com um motor elétrico, né, no limite de 120 PSI para desligar se a minha capacidade aqui é 120 PSI. Sempre é bom você jogar um pouco abaixo. Óbvio que esse valor aqui já está dentro de uma margem de segurança, mas se tratando de compressor de ar, é sempre bom ter todo o cuidado que isso daqui é uma bomba. Entendeu? Às vezes um presostato falha, às vezes um manômetro está te dando um número errado, né? Então é isso. Só para recapitular. Se você quiser abaixar a pressão de trabalho, esse daqui é um presostato padrão de 80 a 120. Você vai desapertar esse parafuso, que aí você vai abaixar proporcionalmente 40 PSI, tanto a abertura, né, que é quando o motor desliga, quanto o fechamento, que é o motor liga. Depois que você determinar a sua pressão de ligamento do motor, caiu de 80 para 50 para 40, aí você vem para esse parafuso. Espera o compressor desligar, você vê o PSI no manômetro, tá? E aí o que você faz? Você começa a apertar esse parafuso para você aumentar a pressão para desligar. Conforme você for apertando, ele vai começar a ligar de novo. E aí você vai vendo aonde no manômetro ele está parando. Chegou ali na pressão máxima onde você quer que para, aí costumo fazer assim, eu coloco um trava-rosca em cima assim para não mexer mais o parafuso. Pessoal, então é isso daí, mais uma dica aí, ó. Tô falando agora sobre presostato de compressor, que eu tô vendo que o pessoal tá dando dicas aí, mas as dicas estão meio confusas, então é mais ou menos isso daí, entendeu? Valeu, pessoal. Curte o canal aí, se inscreve e ajuda nós.